Oi, gente, tá começando mais um episódio do EARCcast comigo, Daiane Lorenzetti. Uma temporada linda, comemorando 1 ano de aniversário do EARCcast. A gente tinha que fazer um programa diferente, cenário diferente, mas não pessoas diferentes. São muitas pessoas que passaram pelo EARCcast. Impossível, gostaria muito de convidar todas, mas não conseguimos. Assim, chamamos algumas pessoas para se conectar, para a gente discutir vários assuntos e insights que vocês vão ter, que vocês vão aprender aqui nesses podcasts. Mas antes, lógico, sempre os nossos super parceiros que fazem o podcast acontecer. O EARCcast é um oferecimento. Ventura Casa, Versata Acabamentos, Portinari Ceusa, Sona Automação, Paoli Tecnologia para Cozinha, Cucina Casa, Avilarte Objetos de Decoração e Tintas Lustol. E vamos lá, né? Aí não tem meu co-host. E antes de compartilhar, dá like. Gente, vamos lá. A gente já chegou estamos passando de 12 mil seguidores em 1 ano. A nossa meta era 1.000. Gosto sempre de lembrar isso daí, porque esse é o poder do tráfego pago estratégico em conjunto com conteúdo de muita qualidade, porque se vocês não gostassem, com certeza vocês não iriam se inscrever. Então vamos lá apresentar nossos super convidados. Eu fui selecionando grupos e tentando conectar assuntos, expertises, e esse grupo tem em comum a paixão pela tecnologia, pela inovação. Então aqui a gente está Sâmia Vilarinho, arquiteta Sâmia Vilarinho, que tem aí 15 anos de carreira. 15 anos. Bem-vinda. Obrigada. Rose Campos Vaz, designer de interiores. Olá. Bem-vinda. Obrigada. 33, né, Ana? Então. Rose. É isso aí. Giovana Diniz, 24 anos de carreira, da Riscato Arquitetura, representando a Riscato Arquitetura. Muito obrigada pelo convite, muito feliz de estar aqui novamente. E o Arthur, que leva Arthur da Sona Automação. Eu acho que tem que ser o sobrenome. Já tá lá na certidão já. É isso, muito bem-vinda, Arthur. Obrigado, honra, obrigado. Então, vamos conversar muito, dar muitos insights aí. Mas antes de começar, eu quero feedback. Afinal, vocês estão voltando aqui, né? Eu quero saber de vocês como que foi a experiência de participar do podcast, do EARCcast. Qual a repercussão na comunidade arquitetônica, tanto dos profissionais, dos colegas, quanto dos empresários? Posso conversar com você, Sâmia? Pode, vamos lá. Então, para mim foi muito positivo, né? Essa forma de comunicação hoje é uma forma que está sendo muito usada e sendo muito... ela já tá no meio de todo mundo, né? Todo mundo agora dirige ouvindo podcast. Então, assim, eu tive muito retorno. Foi muito bom, porque a gente estava em plena Casa Cor, né? Pude falar um pouco do espaço, da minha história, da minha trajetória. E você teve 2 participações. Foi no podcast da Estela Daia e o seu. Isso, foi mesmo. Foi super positivo. Só tenho coisas assim, só tenho lembranças boas. Coisa boa. Foi muito bom. E você, Rose? Então, eu fiquei muito surpresa e feliz com o convite. Eu acho que esse novo caminho, né, tecnológico que a gente é apaixonado, acho que é um recurso que a gente tem, obviamente, a nosso favor. É um caminho sem volta. Eu acho que é uma situação muito tranquila para a gente fazer. Eu tive feedbacks maravilhosos de parceiros, né, de clientes, e a questão da tecnologia nos levar tão longe, né? Então a gente que atua Brasil todo, tem projetos fora do Brasil também, foi maravilhoso você poder passar um link ali, ou fazer os posts e o pessoal acompanhar. Então eu adoro, tô super feliz com o resultado, mas ainda de ter voltado aqui para estar com vocês. Coisa boa, eu também, adorei. E você, Giovana? Para nós da Riscato. Inclusive, o nosso podcast, o podcast da Riscato foi o mais interessante, assim, no sentido de logística, porque são 4 sócias, a Giovana está aqui, representando a Riscato Arquitetura. Foi muito bacana, né? Foi muito bacana. Eu falo que para nós, assim, foi uma experiência que já começou antes mesmo do podcast,
porque a gente acabou sentando e revendo a nossa história, porque acho que quando você fala só de você já assim, domina. Aí quando você senta para discutir, para trocar ideias de uma história que juntam 4 profissionais, então assim, para nós já passou, assim, já foi muito interessante até antes do podcast. Bacana. Internamente para o escritório já teve assim, para nós foi singular, foi muito importante, até pra gente finalizar mesmo o ano com toda essa retrospectiva. E a divulgação do podcast, tanto com nossos clientes, quanto assim, com nossos fornecedores, assim, a resposta que a gente teve desse podcast foi excepcional, assim, foi muito bom mesmo. Assim, muitas pessoas assistiram, muitos clientes, muitos fornecedores. Olha, eu vi vocês, foi assim, a sua história é linda, a história de vocês é maravilhosa. Então, assim, foi muito bom, muito bom mesmo. Bom demais. E você, meu patrocinador, Arthur, agora é a hora da verdade. Isso aí. Não, pra mim foi assim, eu tô me sentindo uma celebridade. Tô dando autógrafo na feirinha. Tá? Não, mas realmente foi uma repercussão muito legal, assim. Eu esperava que ia ser um negócio super bacana, mas foi muito além do que a gente esperava. O Fred, que participou comigo, meu sócio, ele é todo travado, ele quase não conversa, assim, ele é aquele engenheiro raiz e tal, ele chegou, sentou, ele é fãzaço da podosfera em geral. Então, assim, foi uma repercussão muito legal, todo mundo falou, cara, vocês se soltaram, o assunto foi super, super bacana. E assim, a Sona é uma empresa em uma ascensão super bacana e foi uma chancela super, assim, super válida do nosso trabalho. A gente conheceu muita gente boa, teve a oportunidade de trocar uma experiência com gente boa, então tá sendo, né, fantástico e espero levar isso pra frente muito tempo. Que bom, que bom. O pessoal tá falando que eu tô puxando saco demais da Sona, mas quando eu sou verdadeira, gente, quando eu gosto, eu gosto. Vamos lá. Pronto. A Sona também puxa muito saco do ArcCast, pode ter certeza. É recíproco. O Fred falou assim, nem doeu, até hoje eu me soltei, então foi bem. Ai, gente, é bom demais. Agora, assim, um pouquinho do meu sentimento, assim, com cada um de vocês, né? Porque muitos eu conheci aqui no ArcCast, muitos através dos meus patrocinadores, outros não, na Casa Cor, né? Outras pessoas que eu conheço, você, Rose, há 18 anos, na verdade, eu te conheci de verdade no ArcCast. Enfim, Samia, você, eu tenho essa percepção, assim, você é super conectada, viajada, atuou no mercado frenético, né, de São Paulo, e chega em Goiânia, né, assim, o ritmo, outra cultura, e eu vejo sempre nas nossas conversas, porque a gente continuou, depois do podcast, a gente tem nossas reuniões, conversas, porque eu sou dessa, quem eu gosto eu vou lá, troco uma ideia, e daí a gente começou a trocar ideia até para me entender um pouquinho do mercado de São Paulo. Eu queria saber, assim, o que você acha que falta. E assim, de verdade, na lata, esse é o momento. O que falta nesse mercado goiano para realmente você se sentir feliz e satisfeita com essa paixão sua pela arquitetura? Bom, é uma pergunta muito, né, direta e reta. Mas assim, eu no começo, quando a gente sempre tenta comparar, a gente sempre compara, né, automático. O que eu sinto muita falta aqui algumas pessoas, tá? Assim, algumas áreas, mas comprometimento, sabe? Aquela sensação assim, não, marquei uma reunião, eu vou. Às vezes eu marco reunião com alguns fornecedores, eles não vão, não avisam. E aí eu fico assim, gente, como, né? Eu fui, tô esperando. Não fui porque eu precisei ir pro escritório. E assim, hoje, Goiânia já tá muito, muito à frente, não tem muito mais aquela desigualdade, mas é porque São Paulo e outras cidades também, tudo acontece primeiro, para depois, né, chegar em outros lugares. Mas hoje eu acho que já tá muito próximo, a informação é muito rápida, é muito dinâmico, eu tô sempre em contato com São Paulo, com as pessoas de lá, então eu tô sempre consumindo esse conteúdo para não deixar aquilo que me preenchia de lado. Então eu tô sempre conectada com eles, aprendendo, trazendo coisas também para trazer, para pegar
para somar com a cidade, com as pessoas, com o cliente, com amigos. Então eu acho que hoje a Goiânia já está muito à frente, não tem muito mais aquela diferença. Eu acho que é mais o estilo mesmo, que é cultural, é o estilo, é o desenrolar. Eu acho que isso também, assim, com o tempo, nunca vai chegar aquela coisa frenética de acordar cedo e dormir tarde, conversar até de madrugada, né, resolvendo problemas e tudo, mas tá tudo certo. Então eu acho que hoje não tem... É tudo muito fácil de você... O que foi falado também em alguns podcasts, assim, foi a falta de união da classe. Esses momentos de troca, né, que são muito ricos, né, esses bate-papos. O que você acha sobre isso? Eu acho que não é aqui, tá? Eu acho que essa falta de união da nossa profissão da profissão. Sim. Mesmo. Tem os grupos, tem as pessoas que se afinam como outras profissões também. Às vezes eles têm a mesma sinergia ou estão em busca da mesma coisa, do mesmo conhecimento. É afinidade. Então eu acho que aqui acho que até tem uma certa união. Eu sempre, quando eu voltei, eu sempre precisava de alguma indicação, de alguma ajuda. Eu sempre falava com os meus amigos que ficaram aqui enquanto eu fui morar fora. E aí sempre me indicaram, sempre me ajudaram. Então eu acho que isso também não é da profissão, às vezes é mais das pessoas. Mas entendi. Eu acho que eu, pelo menos, eu fui muito bem atendida pelos meus amigos arquitetos. Coisa boa. Obrigada pela resposta, adorei. Rose, eu te conheço há 18 anos, eu falei isso no início, você sempre participou de tudo que a gente se propôs a fazer, né? Revista, de casa, programa, enfim. Mas, verdadeiramente, eu te conheci no podcast, no EARCcast. E fiquei realmente impressionada com todo o conteúdo que você tem, que você trouxe. Não conhecia. Aliás, eu recebi vários feedbacks que não sabiam de toda essa bagagem sua. O que você acha? Você acha que faltou comunicação? Falta comunicação, faltava um canal onde a gente pudesse falar mais sobre. Qual que é a sua visão sobre isso? Bom, eu achei super legal. Eu acho que essa abertura, como a gente falou, né, dessa novidade de um podcast, a gente está batendo papo e ao mesmo tempo contar a história da gente, que é uma coisa que a gente faz diretamente para o cliente. Né? Então, e essa questão das redes sociais, onde tudo se faz, né, de uma forma que se queira fazer e não da forma que geralmente a gente construía como um profissional, já que atua bastante tempo, para a gente acaba não sendo uma questão assim de uma ostentação. Eu acho que de uma necessidade. Quando eu falo com o meu cliente da minha qualificação, dos meus cursos, né, de todo esse período que eu já investi para me qualificar nas áreas que eu quero atuar, inclusive fazendo cursos diferentes, né, até chegar na arquitetura, que, como eu deixo claro, não era a minha primeira opção, mas passou a ser uma necessidade para o meu escritório atendê-los melhor. O cliente, ele realmente nos dá, né, esse feedback que eu falo, de nos consentir por assinar o contrato com a gente e nos confiar contratos de projetos assim maravilhosos. E isso para a gente é uma certificação, né? Então, nesses 33 anos, você bem sabe que eu sempre trabalhei muito. Sim. E às vezes essa questão de estar chegando no mercado agora se faz mais necessário essa apresentação de quem sou eu. E a gente que já trabalha mais tempo, a gente não vê tanta necessidade, ou pelo menos não via, né, Daiane? Deixando claro. Eu acho que eu despertei isso daí em exatamente. Vocês, porque muita gente ficou impressionada. E foi exatamente isso que a gente estava falando, né? Você também, como disse, a gente não tinha essa vaidade de estar se mostrando, né, com uma qualificação, ou se estar se fazendo uma rede social. Mas eu não acho que é uma vaidade, eu acho que é uma necessidade hoje. Não só necessidade, eu acho que é bacana, porque é tanto tempo investido, né, ali no conhecimento.
Mas aí é o que a gente tinha falado daquele dia também, né? A questão do nosso tempo atuando, e como a gente também tem uma linearidade, né? Que nunca para, enfim, às vezes não nos trouxe essa necessidade, né? Que o momento agora, de certa forma, nos exige. Ou você está dentro ou você está fora. Então, eu acho que isso, a gente está batendo bem a cabeça nisso ainda, está... fazendo rebranding, consultorias, mentorias, enfim, para poder abrir um pouco mais a cabeça, porque a gente tinha uma rotina diferente, né, na época que não se era tudo digital. Então a gente teve que evoluir. É mais difícil para quem já chegou no digital. E a gente vai falar muito sobre digital, então seguradinho. E apesar de eu ser amante da tecnologia, que a gente, né, deixa bem claro para o cliente, às vezes acho que quando se fala tecnologia, quer dizer de sistemáticas, né, de equipamentos ultratecnológicos, de grandes investimentos. A gente fala de tecnologia, da simplicidade do projetar, né, porque são técnicas que a gente vai ter expertise com essa bagagem de 33 anos atuando, desculpe, que a gente consegue consolidar informações tão simplórias, né, de projetuar, né? Exatamente, né, do processo projetual, que atende o cliente de uma forma tão rápida e eficiente, que não quer dizer que aquilo tem que ser uma coisa que foi pensada agora. Aquilo já é usado, às vezes, há séculos, né? Não só. Então, é muito tempo de estudo, muito tempo de investimento, para poder entender que as novas tecnologias, né, Arthur, estão aí para nos dar esse suporte no momento, né, da criação, o processo de projetar, o processo de criar junto com projetar, porque eles não são independentes. A nossa criatividade, ela aflora no mesmo momento que aflora a solução do que a gente está criando. A gente, né, pensa em várias situações para poder dar a melhor solução para o cliente, porém, a gente tem que ter conhecimento de como fazer aquilo ser viável. Porque senão... Eu adorei conhecer sua história, realmente, tanto eu quanto a Márcia. Nossa, a gente não sabia que era tudo isso. Isso. Giovana, com você foi muito bacana também. Eu tive a oportunidade de falar sobre um assunto bem interessante que realmente é um desafio para mim, que é falar de marca corporativa e marca pessoal. Eu já tinha uma dificuldade com a marca corporativa, né, de entender ali a arquitetura da marca, todas as ideias e produtos que estavam ali na minha esteira e como organizar isso. E vocês sempre defenderam a marca Riscato, que eu acho muito, muito interessante. Eu gosto dos dois formatos, mas assim, defender a marca, eu falo que tem essa vantagem que, com tantas mudanças, né, no escritório de vocês, a marca continuou ali em evidência, né? E a gente falou muito sobre isso no podcast, sobre branding, rebranding, tráfego pago. E na sequência a gente teve uma reunião sobre isso, onde vocês puderam conhecer ainda mais dessas ferramentas que hoje, assim, a gente fez um podcast agora há pouco, que não tem que estar na... Sabe a folha de pagamento? Eu fiz assim, gente, sabe matemática de como que é? De padaria, né? Tem que estar lá, assim, no mínimo a tríade, assim, que é o branding, a parte de redes sociais, que hoje é o grande canal de vendas, e o tráfego pago estratégico. Me conta um pouquinho, assim, depois, você até falou assim, Daiane, abriu minha cabeça, um monte de coisa. Eu queria saber, na verdade, que você contasse para os ouvintes. Bom, a sua percepção. Assim, como eu falei, realmente pra gente foi meio que uma revoluçãozinha que aconteceu interna até com o podcast. Okay. Porque a gente já tinha entendido essa necessidade de um rebrand, uma releitura, um posicionamento, toda uma estratégia em cima da marca. A marca foi criada há 24 anos, comigo e com a Ju, assim, logo que a gente formou e já criou a marca. E desde o início a gente não quis colocar em destaque a Giovana Diniz, a Juliana Borges. Assim, desde o início, no comecinho, a gente já identificou que assim, iria ser um escritório, que a intenção era um escritório que tivesse uma participação, tivesse uma troca de ideias, assim, como eu falei no podcast, assim, eu fiz estágios que foram excelentes para mim, de escritórios que tinham essa movimentação. Então, assim, eu falo que
uma cabeça é genial. Se você junta 2, 3 cabeças para aquilo, é muito melhor, assim. A troca é acrescenta, né? Muito. Então, assim, hoje até a gente estava fazendo uns vídeos, fazendo uns takes no escritório, porque a gente já entendeu que esse rebrand, esse posicionamento é importante. A gente já lida hoje diferente com esse processo de marketing. E hoje a gente, assim, reunindo lá, falando, realmente as 4 cabeças só acrescentam. Sim. Só acrescentam nesse processo. E assim, o escritório hoje, ele já era comigo e com a Ju, mas hoje que nós somos 4, ainda mais os outros desenhistas, os arquitetos, assim, você vê o tanto que acrescenta realmente. Às vezes você tá travadinho ali, fazendo um projeto, tá ali amarrado, parece que você fica meio que travadinha mesmo. Uhum. Podia fazer isso aqui, dá uma luzinha aqui, não, faz isso, já. Então, assim, eu acho que todo mundo acrescenta mesmo, e isso é muito bom para o escritório. Então, assim, a gente entendeu que realmente precisava desse posicionamento. Eu acho que o podcast trouxe pra gente realmente essa visão. A gente já estava visualizando antes essa questão do tráfego pago. Eu acho que esse ano de 2023 a gente já enxergou esse marketing de uma forma diferenciada. E assim, a gente passou um tempo... eu lembro que nós ficamos, acho que 8 ou 9 meses sem meio que fazer postagem. Uhum. Sabe, assim, não era uma preocupação a princípio. Então, assim, por quê? Porque tava acomodado, os clientes vinham por indicação, 90% dos clientes... A perigosa zona de conforto. Zona de conforto. Então, eu acho que 2023 fez a gente também meio que entender que está bom, mas pode estar muito melhor. Pode uma estar frase muito assim, melhor. O que te trouxe até aqui não é o que vai te levar para o próximo nível, né? Então, sair dessa zona de conforto é fundamental, é essencial. E esse ano foi totalmente isso para nós. Então, feliz. Assim, e você foi, assim, agregou muito nessa história. Assim, depois a gente fez o podcast, a gente realmente teve reuniões em relação a isso. Eu acho que vale a pena. O mundo digital hoje está trazendo uma realidade muito diferente. Então eu acho que quem sabe aproveitar realmente, uma realidade muito boa, né? E quem realmente não estiver preparado, assim, eu acredito que vai ficar naquela zona de conforto sem ir além. E então, eu falo mais que vai perder espaço, né? Então eu acho que essa visão realmente esse ano trouxe para nós isso, e a gente realmente agora está com mais essa jornada coisa nova, boa, né? Que comece e que seja em 2024, assim, para arrebentar, mais ainda. Mais aí, que venham mais muitos 24 anos, né? Com certeza, bom demais. Arthur, como eu falei, eu fui te apresentar, falei assim, o pessoal tá falando que eu tô puxando saco, mas é porque realmente eu sou apaixonada em posicionamento de marca, em marketing, enfim, fazer da forma certa, que é muito mais assertivo, né? E você, a gente se conheceu agora, tem 3, 4 meses. Isso. E quando eu fiz a visita, eu realmente me encantei. Eu não sabia que você tinha feito um projeto, de ter começado certinho. E no nosso bate-papo, primeiro eu me encantei pelo showroom, né? Uhum. Assim, você entra e você sente aquele, não, realmente... Eles têm um cuidado com a marca. Uhum. Isso é muito bacana. Porque a marca é o maior ativo de uma empresa. As pessoas têm que entender isso, né? E depois, conversando com você, me encantei pelo atendimento. Você e o Fred, sempre muito queridos, prestativos, sempre essa preocupação. Eu queria que você contasse um pouquinho dessa experiência para os lojistas, ouvintes do podcast, porque não foi através de mim, né? Uhum. Mas... essa experiência sua, se realmente compensa, se isso faz a diferença na hora do relacionamento, na hora das vendas. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, por favor. Beleza. Pode continuar puxando o saco aí, não tem problema não. Fica à vontade. Tá, mas maravilha, exatamente. Dai, que você comentou sobre o posicionamento, né? Como é que a Sona nasceu. A Sona nasceu, na verdade, com um branding feito antes do nascimento dela, né? O nome Sona veio do processo de naming
de todo um processo de branding que levou mais de 6 meses. Foi um processo super, assim, cuidadoso, né? E eu tomei bastante esse cuidado porque eu estava vindo de outro mercado, né? Para quem não sabe, eu fazia automação industrial antes. Eu vim da indústria. Fiz automação de muita coisa, de, sim, megalomaníaca, só que de outro mercado. Então eu não conhecia o mercado que eu estava entrando. Eu fazia por conta própria, né? Programava as coisas por conta própria, fiz na minha casa de amigo, e, enfim, vambora, né? Aí quando eu fui abrir a Sona, pensei em abrir a Sona, eu falei, nossa, eu tô entrando no mercado que eu não conheço nada, não conheço ninguém, na verdade, né? Como é que eu vou me posicionar, para quem que eu vou falar, que tom de voz que a minha empresa tem que ter, né? Como é que tem que ser o atendimento, como é que as pessoas têm que enxergar a Sona pela primeira vez. Aquele bater o olho e falar, nossa... A primeira impressão. Já é tão difícil hoje chamar atenção num mercado tão concorrido, né? Quando você tem essa atenção do cliente, você tem que conquistar ele naquele momento, né? Exatamente. E até comentei isso no nosso podcast, né? Quando a gente gravou aqui, eu tenho uma grande amiga que ela é professora de empreendedorismo, hoje ela dá aula lá no Mackenzie, lá em São Paulo, super, super legal. E eu liguei pra ela, falei, Lu, me ajuda. O que eu faço primeiro? Né? Eu vou atrás de... sei lá, buscar um espaço para montar um showroom, eu vou atrás do quê? Ela falou assim, Arthur, você sabe fazer as coisas que você precisa fazer? Eu falei, sei. Conhecimento técnico que você tem? Tem. Então, beleza, vai fazer o branding, vai criar a sua marca, criar a experiência que você quer passar para o seu cliente, para os seus parceiros. E aí foi quando eu fui atrás do pessoal hoje da Remix, né? Que foi até uma coincidência. Eu não acredito em coincidências, encontros de destino. Mas quem fez o branding dele é hoje meu parceiro oficial do EARC Business, que é o Maicon, da Remix, que eu também foi conexão à primeira vista. Exatamente. E quando a gente apresentou, né, a ideia pro Maicon, pra Aline, pro pessoal que estava com o Vinícius, eles falaram assim, Arthur, antes de mais nada, vamos fazer uma pesquisa sobre esse mercado, não vamos entrar de cabeça sem saber o que você vai falar, quem que você vai conhecer. Então foi todo um processo de pesquisa de mercado, pesquisa com cliente, pesquisa com parceiros, para entender quais eram as dores, né, do mercado, o que a gente poderia resolver e fazer de diferente. Porque entrar para fazer igual, né, não é o que eu quero. Tem gente que entra para fazer igual, não é o que eu quero. A gente até conversou um pouco ontem, né, Rose, sobre isso, assim, o que a Sona faz de diferente um pouco do mercado para entregar uma experiência diferente, né, uma experiência de automação diferente, uma experiência que vai realmente trazer um conforto a mais, né, para a vida do cliente, vai gerar um feedback positivo na vida da família e não só você falar que tem uma casa conectada e pronto, mas enfim, como que eu posso fazer diferente, que seja impactante? Então foi todo esse processo de conversa, de pesquisa, por isso que foi um processo que levou bastante tempo e se vale a pena ou não, a gente está aí hoje é por conta disso. Valeu muito a pena, muito a pena. Se eu voltasse no tempo hoje, eu mudaria muita coisa. Vou ser sincero, muita coisa na Sona eu mudaria. Uma coisa que eu não mudaria é o processo de branding. Não mudaria. Primeira coisa. Aí o processo também de rebranding, né? Para quem está pensando em fazer, quem está pensando em mudar os rumos, crescer de outra forma, assim, tá com dúvida? Faça. Realmente é alguém que vai, igual a tia do colégio, vai pegar na mão, ajudar a escrever, ajudar a trilhar um caminho diferente que vai fazer com certeza muito sucesso. Bacana. Nessa mesma cadeira, a Márcia Simonsen, ela está passando pelo processo de rebranding através do EARC Business e ela falou, eu fiz uma pergunta e ela falou justamente, mas controladoria e tráfego pago. O que ela faria se ela estivesse começando hoje. Você falou, eu lembrei disso porque você acabou de falar. Mas, gente, vamos entrar em outros assuntos agora. Vamos começar por criatividade. Criatividade. Como que vocês fazem para manter essa chama da criatividade sempre acesa? Porque são vários projetos. Enfim, como que vocês fazem para não fazer mais do mesmo? Viagens. Acho que as viagens sempre acho que arquiteto viaja muito. Então tá explicado por que a gente viaja tanto. Eu acho que é através de situações. Por meio de música. Eu adoro, sabe, me inspirar com músicas. Eu sou tenho muita afinidade, assim. Viagens, leitura. Todo lugar que eu vou, eu tento sempre tirar algo, né, de alguma conversa. Exposições de arte, galerias de arte. Eu acho que tem muita informação no mundo que a gente, até onde a gente nem imagina, né? Numa conversa com uma pessoa totalmente, você tira um insight, você tira uma mensagem e aquilo vai para o seu inconsciente que na hora de projetar você coloca aquilo, né? O próprio cliente, às vezes, ele fala coisas, você pede um histórico dele, você tira a informação de um cliente para o outro e você vai trocando. Isso é tão real, né? Inclusive, esse cenário aqui
eu assisti num podcast do Flávio Augusto, o Conselho. Falei assim, gente, eu quero esse formato. E eu achei, inclusive, a mesma mesa, né? Você pega, lógico, você ressignifica, né? Você pega... Você coloca uma... Você personaliza aquilo. Mas você tá com aquilo na sua cabeça sem saber que você tá. Você quer aquela. Você tá com aquela imagem gravada, né? Assim, eu acho que a nossa cabeça trabalha realmente o tempo inteiro. Filme, às vezes você tá assistindo um filme, tá lá concentrado, você fala, nossa, que escada linda. Aí minha mãe falou, que escada? Eu nem vi a escada. Tipo assim, às vezes nem escuta a conversa, tá prestando atenção. Então, assim, eu acho que a gente, quando tem esse olhar, eu acho que tudo que você faz, você vai conseguir captar alguma coisa diferente que vai te acrescentar em alguma outra coisa. E assim, viajar realmente eu acho que é, sem dúvida, eu acho que é primeiro que a gente dá uma relaxada, né? Sai daquele estresse diário e consegue também procurar e visualizar muitas coisas interessantes. Mas eu acho que a nossa cabeça trabalha 24 horas. A gente realmente tenta atentar e prestar atenção em todos os detalhes que realmente vai aflorando a criatividade cada dia, né? E o que a Sâmia bem disse, né? A questão, né? Dessas situações que a gente tem com exposição, com olhar diferente, contatos, novos contatos e conversas, né? Cada viagem a gente carrega a bateria com essas informações assim preciosas e ao mesmo tempo diferente do que a gente tem aqui. Então nós temos uma cidade riquíssima, eu acho que de informações para quem busca, né? Para quem é bom observador, como disse a Giovana, a gente está com foco naquilo, né? Você vá onde você está ali com interesse, é a mesa do fulano, é o estúdio, então você acaba focando muito na sua necessidade momentânea. Mas uma viagem, eu acho que o relacionamento, né, que te propicia de conhecer não só lugares, enfim, mas as pessoas, suas conexões humanas que você faz numa viagem. Para mim não existe nada não mais. Existe nada melhor. Então, acho que cada viagem, a nossa lista de contatos ali já vem, né, cada vez mais turbinada. Isso é tão bacana, porque eu tenho um amigo que ele sempre brinca comigo, Rose, mas você conhece gente em todo lugar do mundo? Eu falei assim, depende. Às vezes onde eu não fui, eu não conheço, mas às vezes eu tenho um amigo que conhece. Mas sempre tem um goiano. Isso é só gritar vila, né? Porque se você conhece a pessoa conhece outras pessoas, então você tem uma rede de relacionamento, é super eficiente. Você nunca esteve naquele local, mas você consegue acessar alguém de lá por alguém que você conhece. Então eu acho extremamente relevante essa questão das conexões, né? Se abrir. Os olhos, obviamente, eles vão captar o óbvio ali, mas a gente consegue uma percepção de ir além em função de uma conversa com uma pessoa que você está vendo pela primeira vez. Para mim, as reuniões de brainstorming são as mais importantes. É uma por mês, assim, todo mundo junto. Dali saem as melhores ideias, né? Cada um tem uma vivência, né? Tem uma bagagem. Então, cada um tem uma perspectiva. E aí, junto, cada um extrai do outro, né? São trocas válidas. Uma coisa que eu acho muito importante, assim, para alimentar a criatividade é você estar presente fora do automático, né? Você está realmente prestando atenção no que você está fazendo, conversando, prestando atenção na conversa. Porque hoje nada tira mais sua atenção do mundo externo do que você ficar aqui no celular o tempo todo, pensando em outra coisa e tal. Você tá no digital, tá presente lá dentro, hoje é imprescindível, você tem que ter. Mas você tá presente, né, fora do automático, você viajar. Momento, né? O olho do arquiteto é assim, é biônico, né? Consegue ver as coisas que você... Mas pra gente, que né, eu não sou arquiteto, mas eu tento ser muito observador. Minha esposa fala, nossa, mas como é que você viu tal coisa? Você viu que a pessoa tava falando lá da outra mesa? Eu fico o tempo todo assim, sabe? Parece que... Agora no seu segmento... Fora do automático. Criatividade, porque o céu é o limite, exatamente, né? O céu é o limite, assim. Aonde pode chegar, o que as pessoas podem fazer, né? Exatamente, A gente tem que ter justamente até observação no momento de conhecer o dia a dia das famílias, né? Para realmente ver o que vai ser interessante ou não para a rotina daquela pessoa, daquela família. Então, você chegar e entregar o quadradinho lá para a pessoa, para a automação dessa casa vai ser assim, assim, assado. Não, e você entender o que vai ser interessante para a família, né? Você observar como é que funciona. Isso é tão engraçado que às vezes, assim, é tão interessante que às vezes ela te pede uma coisa e nem é aquilo que ela precisa. Você tem que entender tanto de pessoas além de tudo, exatamente, né? Você tem que captar numa conversa coisas que ela nem fala, né? No briefing do cliente, às vezes é isso. Às vezes ele fala, te pede coisas que ele nem precisa, que nem ele sabe,
Mas às vezes você vende um produto, do que ele te pede não é aquilo que ele precisa. Às vezes você tem outra alternativa para ele, então você tem que entender de tudo para você ser muito assertivo no que e a experiência dele ser totalmente positiva com aquilo. Né? Eu acho isso muito interessante. Perfeito, psicologia do cliente. Eu falo que devia ser uma matéria que a gente tinha que ter na grade obrigatória. Na verdade, tinha que ter venda, gestão do tempo, mas consultoria de imagem. É porque essa informação que a Samia está falando, quando a gente faz, né, o briefing ali com o cliente, o programa de necessidades, ele não é claro, amiga. Então, o que ela falou é muito normal no nosso escritório, a pessoa pediu uma coisa, mas ela não entende exatamente se é aquilo, ela não tem certeza. Né? Vem com uma insegurança, e obviamente cabe a nós profissionais interpretar isso. Então, essa parte de psicologia do cliente, de você entender nas entrelinhas, né, é o que vai dando essa validação do nosso trabalho de entregar o que ele realmente precisa. Não às vezes o que ele pediu. Às vezes ele nem sabe o que precisa. O que ele precisa. Né? E até pegando o gancho né? dessa dor, né? Que é uma dor. Qual que é o maior desafio hoje para vocês no segmento de vocês? Vale tudo. Cliente, negociação, projeto. Não, eu acho que hoje eu acho que assim, ó, nós temos um trabalho muito distante, desde o primeiro contato com o cliente até a entrega da obra, né? Longo, é um relacionamento muito longo, então você tem que andar e estar alinhado em todas as linhas. Você começa com contato com o cliente, mas você faz gestão de pessoas o tempo todo, com fornecedor, né, com engenheiro, com a equipe de obra, aí você volta com o cliente, então você faz gestão o tempo todo. A entrega da obra é uma consequência de uma gestão a longo prazo que você faz. Então, essa diplomacia, esse meio de campo, como que você lida com isso, entregar um projeto de qualidade é o essencial, isso aí não é inquestionável. Mas é o maior desafio? O desafio é você fazer conectar todas as pontas o tempo todo para a obra lá no final e o cliente ser o menos impactado, né? Você fazer a gestão de tudo, eu fico o tempo todo observando isso. E a gente, até o assunto, o ponto em comum, tecnologia, inovação, hoje não existe uma tecnologia, algo que ajude nesse processo? Tem programas de computador, te ajuda muito ali no papel, né? Na compatibilização de tudo, mas a gestão da obra, né, depende muito de como cada profissional trabalha. Né? Eu gosto de estar sempre alinhada com todos os fornecedores, os que eu indico, os que eu não indico, que vem da obra, que vem do cliente. Então, para você chegar a entregar a chave da casa para o cliente, imagina quantas pessoas você não tem que lidar com isso. Isso é um desafio muito, né, muito não importante. Não é só uma gestão do projeto em si, é uma gestão das pessoas. De tudo, né? De fornecedor, de cliente, de parceiro. Para você, Rose, qual que é o maior desafio? Eu acho que eu também vou compartilhar dessa mesma ideia da Samia. Eu acho a Samia em questão de alinhamento de equipes. Porque são várias pessoas com funções distintas, né, com um único foco na entrega, né, de um projeto que culmina com a finalização de uma obra. Então são várias equipes atuando de formas distintas, mas ao mesmo tempo, muitas vezes. E esse alinhamento, ele vai de um engenheiro que sabe a responsabilidade dele em complementar projetos e não alterar projetos. Ele vai do pedreiro que sabe a responsabilidade dele de edificar, né, o que está sendo passado no projeto e também entregar aquela qualidade do que o projeto está pedindo, num detalhamento, né, seguir a risca, porque a gente cobra isso. Então, às vezes, a equipe de obra, se não estiver alinhada, que todo mundo fazer da mesma forma, da melhor forma possível para entregar aquilo para o cliente, que é o resultado final que ele quer, é o que a gente projetou lá no início, né? Então, assim, o básico é o nosso projeto, é a origem de tudo. Isso é o que a gente tem que entregar. Então, né? se a gente entrega aquilo, a gente não faz a obra, a gente não é o pedreiro, a gente não é o encanador, o eletricista, mas a gente tem que ter uma qualificação para lidar com todos eles. E vocês compartilham da mesma
mesma dor, né? Do mesmo desafio. Eu acho que é o gargalo. Qual que é a solução? E eu acho que seria uma equipe mais qualificada em gestão de obra. Tá? Que falta isso no mercado. Falta para poder dominar essas equipes, né, no fator humano que a gente está falando. A mão de obra qualificada, o produto vem pronto. Porém, a mão de obra qualificada, o fator humano, faz a diferença. É o desafio de todo mundo. Comprova. É o recurso humano, eu acho que é o maior mais desafio. O orçamento do cliente, a gente remaneja, a necessidade do cliente, a gente consegue interpretar, mas o fator humano, de ser transparente, acho que ser honesto, né? Porque isso é justo para todo mundo e principalmente é justo para o cliente, que todo mundo trabalhe, né, em função daquele projeto. E isso hoje é uma situação que não acontece. Eu acho que com certeza. Você compartilha da mesma dor? Compartilho da mesma dor. Com certeza é o maior desafio. Assim, eu falo que eu às vezes poderia estar fazendo alguma coisa mais confortável, que não exigisse tanto esse desafio, mas esse desafio também é o que me desafia e o que eu gosto. Isso você então, sabe, assim, é estimulante. Outra coisa que eu observei, né, é a comunicação de baixa qualidade, de baixa performance. Esse alinhamento da expectativa, do que eu quero, do que a gente conversa, do que você entende, do que você faz, é tudo, se você for fazer uma retrospectiva, é tudo desalinhado. Eu falo A, você entende B, executam C. Mas o que eu falo da comunicação. É a comunicação. A comunicação estraga relacionamento. É a comunicação de baixa performance. Então não adianta assim, você ter uma super empresa, você ter tudo, tarará, e aí você não consegue comunicar com o seu funcionário, o seu funcionário não consegue comunicar com o seu cliente. Eu falei a comunicação, não, a falta de comunicação, que é a comunicação o grande problema de baixa performance. Todos. E para você, Arthur, no seu segmento, qual que é o maior desafio hoje? Legal. É porque a gente está como prestador ali, né? Eu tô do lado de cá, vamos dizer, né? Não separando, pelo amor de Deus, mas porque quando a gente está aqui do lado de cá, a gente acaba tendo assim, a automação principalmente, ela envolve trabalhar com muitas outras equipes ao mesmo tempo. Então, a gente atua na iluminação, a gente atua no sistema de som, na piscina, a gente atua nos móveis, porque tem o home cinema, que a gente coloca móvel, equipamento no home cinema. Então, a gente realmente lida com muita gente ao mesmo tempo. E a gente depende de muita gente ao mesmo tempo. E a automação, o som, a grande parte entra mais lá no final. A gente começa o projeto lá no começo, projeta, estuda, cria expectativa, conversa, faz todo o planejamento e vai executando a infraestrutura durante a obra para chegar lá nos últimos, 2 meses, entrar e, né, acabar com tudo. Só que, muitas vezes, na hora que a gente entra para trabalhar, tem muita coisa que não está pronta ainda. E o cliente fala, eu mudo o dia tal. Você fala, cara, mas como é que eu faço? Como é que eu pinto um muro sem os tijolos estar no lugar, né? Então, pra gente, a maior dificuldade é realmente estar do lado de cá desse monte de equipe trabalhando junto, e a gente acaba dependendo das entregas dos outros para fazer as nossas. A gente faz de tudo para deixar assim, o processo mais linear, mais calmo, mais tranquilo, e não externar isso para o cliente, né? Lógico, o cliente não precisa se preocupar com isso, não é a gente que vai ligar para o cliente para reclamar que tal pessoa atrasou. Não, pelo amor de Deus. É a gente gerenciar isso e resolver, né, entre as equipes para poder chegar no final e o cliente ter uma experiência assim, fantástica, né? Afinal, o que a automação entrega? É lazer, é conforto, o sistema de som é lazer, é conforto, é qualidade de vida, né? Então, Deus me livre de passar preocupação para o meu cliente durante a obra, que ele não vai aproveitar depois a automação da mesma forma que ele queria. Ele vai olhar assim e falar, isso é legal, mas me deu um trabalho para fazer. Deus não quer que isso aconteça nunca. Então, o nosso trabalho é aqui, realmente estar do lado de cá e de trabalhar junto com várias equipes ao mesmo tempo é o que mais pega assim, no final da obra, né? É que você tem indiretamente 2 clientes, né? O arquiteto, o quem te indica, e o cliente, que é o consumidor do seu produto também, né? No dia a dia. Perfeito, depois, né? É isso aí. Falando assim, vocês estão falando, a gente... eu tô do lado de cá como cliente. Na verdade, eu tive de todos os lados, né? Porque consultoria, você enxerga o lado do lojista, eu também fiz consultoria para profissional, então eu tenho, sei das dores ali do profissional, e eu como cliente também, porque foram 7 obras no decorrer de 18 anos, então eu vivi, nossa senhora, na íntegra. E o que eu vejo sempre
inclusive fiz uma consultoria com uma construtora por 1 ano, e eu acho que o maior problema é realmente essa falta de comunicação desde o início, né? Assim, eu vejo que o cliente demora meses até anos para escolher o terreno, de repente escolheu, ele quer para ontem o projeto, né? E aí começam os problemas. E é tão real a questão da falta de conhecimento das pessoas em relação ao trabalho do profissional de arquitetura, é tão grande que eu presenciei, a gente fez campanha de tráfego, das pessoas ligarem e pedirem um orçamento de projeto sem um projeto arquitetônico. E assim, a gente fala, mas como assim? Não, eu só quero um orçamento. Orçar o quê? Isso é real. Assim, isso é muito real. Gente, assim, pra gente que está no segmento é muito óbvio, mas eu acho que já deve... Quem não está no segmento já deveria ser muito óbvio. Vocês não acham, não, gente? Eu acho que eles até sabem, né, como funciona, do tipo, vou tentar, se colar, colou, porque ele, às vezes, ele consegue mesmo, às vezes tem algum profissional que está disposto a tentar, mas aí começa os problemas, né? Mas como é que a gente vai, né, se ele tá tentando conseguir um orçamento sem, né, com uma burlando o processo. É porque alguém faz isso para ele. Pode ser. E o que vocês acham que é uma solução? Porque esse é um problema, né, antigo, mais antigo que o rascunho da vida, vamos dizer assim. E a gente entrando, a gente está falando de tecnologia, na era digital, tudo se automatizado, enfim. Como esse trabalho de vocês, essa história que já vem, como que vocês veem a solução disso? Eu acho que tem 2 palavrinhas que eu uso, às vezes as pessoas não entendem rapidamente o que eu quero falar quando eu falo assim. Para mim tem 2 tipos de pessoas quando envolve o processo na construção civil, né? Entre projetar e entregar a obra. É o desqualificado e o desinteressado. Então, para a gente, uma pessoa desqualificada é uma pessoa sem qualificação para fazer aquele serviço. Vai te dar problema. Porém, ele pode ser interessado em aprender aquilo. Então, ali já está marcando um ponto. Você pode ter alguém que seja qualificado para fazer o serviço e pode ser desinteressado em estar te atendendo. Você também vai ter um problema. Agora, se você tiver um desqualificado e desinteressado, então você muda de canal, muda de caminho, porque aí realmente não vai dar certo. Então, eu acho, nós já estamos evoluindo muito através das redes sociais, que eu acho que isso aí, o cliente, ele vai continuar sendo leigo até um certo ponto, mas a informação ele tem onde buscar. Então, é uma questão dele realmente querer investir bem o dinheiro dele ou só querer gastar dinheiro. Porque isso a gente comprova no final, com um projeto bem pensado, equipes assim, alinhadas, né? Assim, eu até acredito que a gente hoje vive de uma realidade que, assim, já teve uma época que o arquiteto, o projeto era luxo. Quem tinha um projeto de arquitetura era quem tinha... Melhorou um pouco, mas ainda melhorou muito. Melhorou muito. Assim, eu acho que melhorou muito. Assim, até... assim, agora mesmo eu tive uma experiência de um cliente que queria mexer numa sala comercial e ele falou, vou fazer isso aqui que vai ficar mais barato, vai ficar assim, eu vou gastar tanto. Aí eu falei, com esse tanto que você vai gastar, dá pra fazer tudo muito melhor. Então, se tiver uma orientação, com esse mesmo tanto que você vai gastar, você vai conseguir fazer algo muito melhor, vai trazer qualidade de vida. Assim, eu até acredito que a pandemia trouxe isso para nós, de tentar enxergar realmente o valor da qualidade de vida, do que a arquitetura interfere na qualidade de vida em si. Então, assim, eu acredito que isso já melhorou. Hoje é mais... assim, como que eu digo? É mais social. Nem todo mundo só de alto padrão tem um projeto de arquitetura. Hoje isso já mudou. Mas existe também, quem não dá valor nesse serviço. Quem entende eu falo que... assim, que a gente vai conversando sobre vários assuntos, é muito bacana isso aqui, por isso que eu adoro podcast, mas a gente estava falando do desafio de vocês, né? Vocês concordaram com essa dor. E a gente... Um dos pontos em comum, a gente está falando de tecnologia, de formas de realmente otimizar tempo. Nessa consultoria, a gente está falando de obra, né? Fomos ali para a raiz dos principais problemas. E eu achei muito, muito interessante
eles têm um aplicativo onde o cliente ele vai acompanhando tudo. Não tem uma ligação, ele entra, tem todas as notas, acompanhamento, foto diárias das obras. Eu fiquei encantada quando eu vi, eu não conhecia. Tive a oportunidade de fazer o networking da Marielma com vários arquitetos, e todas as vezes que ela apresentava, os profissionais ainda não conheciam esse aplicativo. E pegando ainda o gancho de aplicativo, eu tive a oportunidade de conhecer o seu projeto também, Isso. que é uma outra tecnologia, inovação para facilitar os processos. Então eu falo mais nesse sentido. Igual eu fiquei encantada com o seu aplicativo. Então, assim, essas ferramentas para facilitar o processo de vocês. Então, né? Isso que eu ia falar agora. Porque eu falo assim, falando, o cliente liga e tal, mas nós estamos em 2023. A informação, ela tá aí. O cliente, o consumidor é diferente. Às vezes, os escritórios que lidam como quem tem que se adaptar a mim é o cliente, não. A nossa vida é outra, as pessoas são outras, né? Eles são outros tipos de consumidores, eles têm toda a informação nas mãos. Então, ele pesquisa muito. Quando ele entra em contato com o arquiteto, ele já sabe tudo do arquiteto, do concorrente, do outro. Então, quanto mais clara e objetiva, menos burocrática e transparente for uma comunicação com o consumidor de hoje, para seja qualquer segmento, principalmente para o nosso, porque o arquiteto tem essa coisa dentro dele, assim, né? O cliente tem que se adaptar se ele está me procurando, ele quer o meu estilo e tudo. Então, tem que ter algo menos que separem os dois. Eles têm que estar mais... menos burocrático, né? Mas assim, o consumidor mudou. Então, a gente também tem que comunicar com ele. E tratar o escritório de arquitetura como uma empresa, como esse uma empresa. Para mim, e aí, que vive esse mercado há 18 anos, eu acho que esse é o principal desafio. É isso que eu estou trazendo para o escritório também, que é essa comunicação, que ele possa acompanhar tudo de uma forma muito, muito prática, que está tudo disponível para ele, que ele não precisa ficar me ligando, pedindo projeto atualizado. Eu acho que esse é uma grande solução, porque otimiza tempo, que é o maior... ativo, assim, ativo hoje quem tem tempo, né? De todo mundo, né? Hoje o tempo, quem tem se você tem 5 minutos para falar com alguém, né? Então, para todo mundo, para todas as pontas, tem que ter algo bem, bem linear ali, sem ter uma surpresa lá na frente. Então, desde o começo, tá sempre... né, todo o processo, ser claro, ser transparente, o cliente ter acesso. E a gente tem tecnologia que ajuda nesse processo. Então, hoje existe essa hoje tecnologia. Que não tem, a gente cria. E o que a Sâmia está falando, que é também uma realidade, né, muito do goiano. Então, vamos lá. O meu escritório, ele atua Brasil todo, a gente atende redes de franquias, então a gente tem experiências diversificadas e simultâneas. Os aplicativos de gestão de obra, eu não faço gestão de obra. Meu escritório, ele trabalha com projetos. Sim. Nós temos a opção do cliente nos contratar para fazer um acompanhamento através de visitas e orientações ou consultoria para a equipe que está fazendo a gestão da obra. E a gente também trabalha dessa forma. A gente faz, né, dá um apoio para quem é responsável pela gestão da obra. Qualquer dúvida de projetos, obviamente, a responsabilidade é do nosso escritório, da minha equipe. Porém, se está faltando material, enfim, é de quem é contratado para a gestão da obra. Então, todas as boas construtoras, as boas empresas já têm isso para oferecer, já fecha. E esse passo a passo, todos os envolvidos na obra, a partir do momento que eles começam, né, assinam o contrato, eles têm acesso aos e-mails, que são, né, as rotinas, aos cronogramas ali, o relatório semanal. Então, isso é uma coisa, mas para o cliente que já é um cliente, vamos dizer, com alto nível de exigência. Ele está trabalhando com profissionais qualificados, ele está trabalhando com empresas também que têm essa preocupação em atender, né, com essa expertise, e aí fica aquela outra situação que eu tinha falado, né, sem interesse ou sem qualificação. No Brasil todo, São Paulo principalmente, a gente já atuou muito e atua hoje. É um perfil de cliente que não abre mão disso. Aqui em Goiânia, às vezes você oferece isso para o cliente, mas ele ainda quer o pedreiro do vizinho, o encanador da avó, o eletricista do pai. Então, não é ruim, é aquela cultura, né, do goiano que às vezes faz com que
quem iria fazer a gestão, né, da obra, daquele processo, ele não tem como conduzir. Então, um aplicativo, uma tecnologia, por mais que o cliente esteja conectado, plugado, já não funciona, Daiane. A questão do orçamento, que a gente fala, a questão da transparência. Uma das questões mais simples do cliente contar para a gente quando chega no escritório é o valor que ele tem disponível para investir naquilo ali. Nós estamos falando de novo, não é gastos, né? É investimento. Então, vai entrar a nossa parte e todos os outros custos. Esse investimento, para o processo todo ser bem resolvido, ter essa transparência, tanto com a gente, né, para ele, quanto dele para a gente, é informar o orçamento. Quando você está fora de Goiânia, isso é uma rotina, né? O cliente de Minas, o cliente do Nordeste, muitas vezes, é muito mais evoluído do que a gente aqui de Goiânia. Eu discordo que não funciona. Eu acho que falta também aquela questão da educação do cliente. Porque isso é difícil. Por exemplo, falando do meu segmento, eu bato na tecla do que é ideal, que é mais assertivo, vocês vão ganhar, vocês não vão perder, né? Começando certo. Ou recomeçando certo. Só que eu tenho um desafio gigantesco de mostrar para esse mercado que isso é um super investimento, que todo mundo encara como gasto. Tanto, e a gente está falando agora do que é muito novo, branding, tráfego pago e tal, mas lá do marketing, quando a gente perguntava qual que é a verba para marketing, não tem verba para marketing. Isso é tão real, assim. Então, com todos os segmentos, não é só na construção. Então, assim, eu acho que o maior desafio assim, de vocês, para vocês conseguirem ter êxito, é começar essa educação do cliente. É difícil, muito, mas é uma forma de vocês solucionarem esses problemas vários de vocês, problemas, né? Mas o cliente da gente não dá esse feedback quando finaliza o trabalho, quando eles recebem lá no final. Pelo menos eu acho que vocês também já devem ter pensado, nossa, parece que foi uma escola, a gente começa, né, é um período longo, como a Sâmia falou, de lidar. Então, de lidar, de fazer visita nas lojas, né? Eu começo a assistir a novela, eu vejo aquela informação que você me passou. A gente está treinando, só que é o cliente que está diretamente, né, envolvido com a gente. O nosso produto, que é um serviço, ele tem uma delicadeza, que as meninas também falaram, né, aquela sutileza de que ele não é um serviço engessado igual essa caneca que eu vendo igual para todo mundo. Né? Se eu vou vender para a Sâmia, essa caneca ela pode ser cor-de-rosa, vai ser personalizado para ela. Né? Se for para a Giovana, então o nosso serviço ele é muito personalizado. Não tem como a gente trabalhar da mesma forma. Porém, a gente trabalha com a mesma ética, que eu acho que é uma coisa que é a essência, que o profissional às vezes é reconhecido, essa essência, a gente não perde. A gente vai trabalhar de acordo com a sua necessidade, mas a minha essência, a forma de conduzir isso e o que você vai receber, que é com todo carinho, né, para ser produzido, ele tem que ser mantido. Mas as ferramentas têm que ser a mesma. As ferramentas, o processo. O atendimento, cada cliente é único, fato, exatamente. Personalizado. Mas sem destratar um em função Mas do eu tô falando outro, de fato da ferramenta de otimização de tempo de vocês. Essa é a questão. O Arthur, uma geração mais nova, bem mais nova, né? Quantos anos, Arthur? 31. Bem mais nova. Bem mais nova. Esse novo, gente, nossa senhora. Essa nova geração, super, quando daqui a pouco tá todo mundo atendendo. Essa nova geração, super conectada, super prática, já nasceu na era digital. É fato que eles vão querer essa praticidade. Então, assim, como que você pensa que vai ser o futuro, você convivendo também com os profissionais, o futuro da arquitetura, como que vai funcionar? Como que você acha que vai funcionar? Como que você pensa que vai funcionar? O futuro da arquitetura? Pergunta pra mim, as três aqui são muito... Você da automação, da tecnologia total, engenheiro, mas assim, porque... a sua opinião, eu também quero ouvir. Não, tô brincando. Assim, o futuro da arquitetura, né, na minha humilde opinião, é que é o seguinte, hoje, como as coisas funcionam, né, como as casas são planejadas, como a comunicação é feita, tudo isso está passando por uma revolução, né, que já vem acontecendo há bastante tempo, mas que parece que agora, né, ainda mais com o passar da pandemia aí, aflorou bastante, né?
que é o quê? A necessidade de a gente ter uma comunicação muito mais efetiva, não presencial, às vezes, né? Isso permite a gente ter projeto fora, projeto no Nordeste, fora do Brasil. Então, o futuro da comunicação da arquitetura, né, acredito que tem que ser realmente dessa forma, uma comunicação muito mais ágil, mais rápida, só que isso passa por uma mudança de disciplina do dia a dia de obra, né? Não só da arquiteta, mas principalmente do engenheiro que está lá todo dia, o eletricista, o encanador, todo mundo tem um celular na mão, todo mundo tem uma ferramenta de comunicação poderosíssima ali na mão, que pode gerar dados, gerar informação. A gente falava antigamente que o novo ouro era o petróleo, né? Agora já não é, o ouro agora é informação, é o dado. Só que não adianta nada eu ter informação e não tratar, não cuidar, não entregar para a pessoa certa a informação certa e a informação fácil de ler, de interpretar. Sim. Porque se eu entregar para a pessoa, olha, nossa, a gente bateu tantos, sei lá, carreta de cimento aqui e tal, fez isso, o cara fala assim, bicho, não tem nem ideia do que está acontecendo na minha obra. Então, se a gente conseguir levar a informação correta, mas de uma forma muito mais fácil, né, do cliente entender, e em tempo real, né, não necessariamente você ter que parar a rotina do seu cliente. Seu cliente é um advogado, é médico, é engenheiro, é fisioterapeuta, enfim, o que for. Ele tem o dia a dia dele, corrido pra caramba, né? Ninguém tem tempo para nada. Então, a gente ter essa ferramenta, a forma de levar a informação simples, efetiva, correta, para o cliente saber o que está acontecendo, isso é o presente e muito mais o futuro daqui para frente, né? Agora, o futuro de como que as casas vão ser projetadas, como é que isso... Eu espero que com muita automação. Mas aí você tem que Boa. passar pra... Automação, eu acho que vai ser o item... Eu também concordo que eu acho que assim, a gente tem que saber aproveitar bem da tecnologia. Então, assim, essas informações passadas, assim, hoje, realmente a gente não precisa de ir na obra o tempo inteiro. A gente conversa com todo mundo que está na obra, pelo celular, por uma mensagem, um documento, grupos de obra, né, grupos, e essa documentação de todos esses projetos, isso resolve muito a nossa vida. Então, assim, acelera todo o processo. Então, a gente tem que realmente aproveitar do máximo do que essa tecnologia faz para poder facilitar o nosso serviço e isso passar a ser mais ágil, ser mais ágil mesmo, mais prático, sem tanta burocracia. E assim, a gente conseguir acelerar os processos usando o máximo a tecnologia possível. Eu acho que a tecnologia hoje, a gente realmente, você manda uma apresentação, você manda pro pedreiro, você manda pro eletricista. Mas tem uma coisa que todo mundo faz, na minha opinião, né? A gente faz muito errado de usar o WhatsApp como uma ferramenta. Porque ele não... se o funcionário sai da empresa, tá tudo documentado no WhatsApp. Se você perde seu WhatsApp, como aconteceu com você no final de semana, você pode perder todos os documentos importantes se você tiver se a sua comunicação com a sua equipe, com o seu cliente, for só através do WhatsApp, né, por meio não é uma ferramenta que a gente deve usar para facilitar a nossa vida no sentido profissional. Por isso eu acho que tem que mandar por e-mail, tem que estar tudo documentado. Tem várias formas de você. Tem várias ferramentas, né? Que você pode usar para. Você acabou de falar e-mail. A gente está falando de tecnologia, de facilitar. Esse aplicativo que eu conheci, você tem todos os documentos e todo mundo o aplicativo comunica por ele. Então, assim, eu tô provocando assim, isso em vocês, porque é uma dor minha também. Eu identifico essa dor em vocês, que eu vivo isso, mas é uma dor minha também, de educar o mercado. Se eu quero, se o meu produto, se o meu negócio, se o meu propósito é esse, e as pessoas ainda não entendem, eu tenho por obrigação tentar educar o mercado, né? É um desafio. Então, eu vejo que é um desafio de vocês também. Assim, todos os dias conseguir achar estratégias porque as pessoas querem vocês, né? Não, e realmente, então, assim, esses aplicativos, a gente consegue várias pessoas terem acesso. Por exemplo, você vai fazer uma aprovação de um projeto. Você entra com o projeto lá, o cliente tem um acesso, a gente tem um acesso, o engenheiro tem um acesso, então todo mundo consegue estar antenado e sabendo tudo que está acontecendo em cima por aquele aplicativo. Então eu acho que realmente os aplicativos eu não conheci, eu fiquei encantada assim, quando eu conheci, gente, todo mundo entra, tá todo lá. Mundo entra, dá um trabalhão para
para eles, para alimentar, registrar, e tem que alimentar, documentar, também, mas documenta tudo, até com foto. Eu achei assim, realmente massa. Eu acho que a gente tem que voltar um pouco também naquela conversa que a gente falou da psicologia do cliente, né? Entender o perfil do cliente, se esse aplicativo não adianta nada o cliente ter o aplicativo na mão e não saber usar, né? Eu tenho clientes... Aí é o que eu falo de educar o mercado. Porque sim. se a gente for abrindo para cada um... Não, mas eu acho que não é nem questão de educar o mercado. É que às vezes você vai ter um cliente que ele tem mais idade, que ele não tem afinidade, ele não gosta. Aí tudo bem, você trata esse como um caso à parte. Tá tudo certo. Você não, né, você não vai conseguir 100%. Você não tem, às vezes, né, depende da linha do escritório, você não tem o mesmo perfil 100% no escritório de clientes. Então, tá tudo certo. Se você tem um cliente que outro que não usa, que não consome aquilo, você trata ele de forma diferente. Você faz uma outra gestão daquilo, né? Agora, que não seja regra, né? Você não usar por causa de de outro. Esse treinamento, isso tem que partir da gente também. Mas se você também não tem problema. Se você tem um ou outro cliente que não vai conseguir se adaptar aqui. É o fator humano que a gente falou, né? Tanto do lado do prestador quanto do lado do cliente também. Cada um com o seu perfil, com a sua visão, né, de vida, até mas com a sua daí cultura. Você vai e você tem que ter sabedoria para conduzir, né? O famoso jogo de cintura, e tá tudo identificar certo. Essa forma de levar a situação, né, ao mas ápice, que acaba ao final. limitando, né, vocês como profissionais de escalar um produto. Eu sei que cada um tem um objetivo, igual eu entrevistei várias pessoas que o objetivo é atender esses clientes, o mínimo do mínimo, tá tudo certo. Tem então, que nichar, né? Se você conseguir fazer isso, é 100% maravilhoso, né? Se você conseguir nichar, atender o mesmo público, você consegue escalar e replicar e padronizar, e é uma coisa que vai muito mais rápido. Muito mais rápido. Mas geralmente se você atende residencial, corporativo, são 2 tipos de clientes diferentes. Então depende muito da linha do escritório. Bacana demais, gente. Adoro. Acho que deu muita. Acho que deu insights para vocês. O corte aí, né? Pelo menos a gente está no consenso, né? E assim, o papo tá tão bom que a gente já tá quase no final. Nossa Senhora, passa rápido demais. Isso porque eu tô aqui desde as 2. Assim, eu tô fazendo uma pergunta final, sempre eu sempre invento uma pergunta ali final, né? A do seu podcast foi o que é sucesso, né? Sucesso. Eu queria saber, vamos começar. Vem ela. Começa pela Sandra? Decidam. Vamos falar com a Giovana, que 24 anos, vamos lá. Se você estivesse começando hoje, sua carreira, hoje, com todo esse conhecimento que você tem, mas sem R$1 no bolso, o que você faria para começar? Isso tem vários ouvintes, novos profissionais que se inspiram em vocês. Como que você faria? Nossa, sem nem R$1 no bolso? Não, vamos colocar aí uns 10 mil. Tipo basicão. Bom, assim, eu acho que realmente as parcerias são importantes. Assim, eu acho que hoje no nosso meio, né? Eu acho que você está envolvida com outras pessoas que vão te acrescentar no seu na sua entrega de trabalho. Eu acho que isso é muito relevante. Então, assim, eu realmente estaria atrás de pessoas que eu assim, visualizariam que iam me trazer várias oportunidades, mas que iam trazer respaldo ao que eu faço. Então, assim, eu realmente, assim, eu acho que é interessante fornecedores, interessante, assim, ver quem tem uma base sólida, quem tem uma assim, mesmo nova, você já consegue ter uma noção de quem tem a base sólida nesse mercado. Então, eu estaria atrás dessas parcerias, dessas collabs, vamos dizer assim, né? Para trazer, porque a gente não entrega um serviço sozinha. Assim, o nosso serviço depende de vários outros serviços de qualidade. Então, assim, eu acho que eu estaria atrás dessa parceria
com empresas, com profissionais que têm uma Alguém que bagagem apostasse ali em sólida. você. Exatamente. Bacana. Um investidor. E você? Não, não é investidor, mas pelo menos uma base que vai me ajudar a entregar um bom Com serviço, 10 mil né? para começar, comprar um computador. É porque cada um respondeu, Né? mas são vários. E assim, eu tô aqui pensando, né? Se for, sei lá, acabei de me formar, tá? Se eu quisesse já começar autônoma e tudo. E você já tem esse conhecimento, tá? Que você tem hoje. E aí, você fazer daquele pouco que você tem, tentar dobrar aquela renda, pegar, né? Ter um cliente. Com aquele dinheiro você ter ao menos um cliente para você fazer, virar, para dobrar. E aí você vai aumentando sua receita, assim você vai aumentando seu escritório, você vai ampliando os horizontes e vai... E como que ele vai encontrar esse primeiro cliente? Então, aí com esse dinheiro... Aí tem muito... Ele pode pegar o computador dele, sentar num café, network, o indicação, network, né? conversa, né? Ele vai... Ou se ele não tem o dinheiro para apostar no marketing, num tráfego, como a Daiane fala sempre, né? Ele tem outras maneiras, vamos voltar no tempo. O Instagram, que é a rede social o mais falada, é de graça. É de graça. Né? Mas assim, eu falo por negócios que eu já fiz, de sentar em um lugar, de conversar, da pessoa saber o que eu faço. Bacana. Né? O Alex Rodrigues, um coach que fazia parte da minha mentoria, ele sempre falava para as meninas fazerem essas estratégias. De sentar no café, de falar que estava falando com o cliente, isso chama atenção de você conversar você me relembrou porque isso, bacana. eu converso bastante, né? Então, sentar em um lugar e conversar com as pessoas que estão dispostas a conversarem, tem uma troca. Então, eu talvez, sei lá, tô pensando numa forma mais básica, né? Não tô lá nem na era do Instagram, talvez. Mas bem bacana. E você, Rose? Bom, eu vou usar uma expressão que você falou esses dias, que até eu ando espalhando aí para as amigas, para todo mundo. Marqueteiro não é pejorativo. Você me ensinou isso, né? Gente. Porque quando a gente via essa eu essa sou marqueteira com orgulho. A hora que você falou orgulho. isso, gente, depois de tanto ArcCast com a Daiane, vamos entender que marqueteiro não é a palavra pejorativa. É porque associou muito com a política, né? O marqueteiro de campanha e tal, aí não tem como, né? Não, com a nossa política... Eu vou fazer um podcast. Não, vou não. Mas, enfim, eu estou espalhando esse novo conceito, tá? E eu acho até por estar tão presente agora, né? Escutando todos os seus convidados aqui no EARC, com esses posts maravilhosos. Eu entendo, sim, que com a minha maturidade hoje, a minha experiência e com pouca grana, eu investiria em marketing primeiro. E a minha rede de relacionamentos seria o segundo ponto, porque ela realmente é gratuita. O marketing, se você fizer parceria, de repente com quem esteja começando junto com você, você vai ter um custo também menor, né? E investir em redes sociais, que é o que a gente está vendo aí dessa molecada que está sentando aqui na tua mesa com você, está funcionando, né, amiga? E como né? Está funcionando. Então eu acho que eles estão num caminho que a gente, né, não teve... A gente não tinha nenhuma possibilidade de imaginar que o mundo iria virar isso tudo, né? Estamos nos adaptando. Não vou ser tão marqueteira, não, mas eu estou tentando, eu estou evoluindo nesse processo. Esse é o caminho, né? A internet dá voz para todo mundo. Quando a gente conhece e abre a mente, você olha e você fala assim, não é possível. Porque pra mim foi isso, assim, eu venho literalmente do impresso, literalmente, né, da revista, de entregar. E a gente também, e de repente você vê uma ferramenta que você escolhe até o tipo de cliente que você quer atender. Isso é surreal, né? Isso é alta tecnologia. Não, e trazendo, né, de volta essa questão do impresso. No impresso, você falando aquilo, porque tem muita gente que não sabe essa sua qualificação, né, tudo que você fez. Lá no impresso, a gente mostrava projetos, amiga. A gente não tinha, né, essa voz forte que hoje a rede social nos dá, eu falo de muito colocar, isso. Né, tudo isso, o que é a qualificação, o seu currículo ali, quando falava currículo, é uma coisa chata. Hoje é uma necessidade de você se mostrar tão qualificado quanto um projeto bonito que você mostra. Então, antes a gente só tinha essa possibilidade de mostrar um projeto bonito no impresso. Bacana. E Arthur, eu fiz essa mesma pergunta para a Márcia. Márcia também participou, mas pensando como lojista mesmo.
como que você começaria? É difícil, né? Porque... Sempre é difícil empreender nesse Brasil. Não, empreender no Brasil é duas coisas. É muito difícil, mas é libertador. É impressionante. São para loucos e corajosos. Isso. Né? Tamo junto. Mas se fosse começar hoje, assim, no mercado de automação, a gente tem que fazer investimentos grandes em material, colocar muito dinheiro na frente para conseguir entregar, né, produtos e projetos de qualidade. Isso... a gente pode acabar caindo em algumas ciladas aí de tentar entrar com coisas de baixa qualidade. Isso, graças a Deus, a gente não seguiu esse caminho. Sempre buscou muita qualidade. Isso é coisa que eu trouxe da indústria, inclusive. Mas se eu fosse começar hoje, sem dinheiro para investir, eu buscaria o meu primeiro projeto. Primeiro projeto para conseguir entregar esse projeto, gerar caixa, investir na empresa, pegar outro projeto, passinho a passinho. E como é que eu encaro, né, que você pegaria esse primeiro projeto? Você vai no FFF, que eu falo que é Friends, amigos, né? Family, a família, e os Fools, os touros, que vão te contratar assim, você não fica fazendo projeto antes. Eu vou te falar que eu nunca consegui vender pra família e pra amigo. Ah, é? Eu peguei o primeiro projeto meu, foi pra um amigo da família. Então você é uma exceção, porque eu só escuto isso. Tipo, amigo e família não compra da gente de jeito nenhum. Não, minha família tá mandando bem. Amiga pra família, muito. Coisa boa. Isso, assim, você usar realmente a rede que você tem, né? A rede, primeira rede de segurança que você tem é a sua família, lógico. Então, vai na família, não deu certo, vai nos amigos. Alguém tem um parente, alguém quer fazer um sonzinho em casa, quer fazer uma coisinha. Então, você vai pegando o projeto, reinvestindo até, né, começar a ganhar corpo, investir em marketing. Lógico, né? Sem nenhum centavo no bolso. Agora, se tiver o dinheiro, liga pra Daiane. É mais fácil. Tem 10 mil. Não, 10 mil, então pode ligar pra Daiane. 10 mil dá 2 meses de tráfego. Pronto. Pra começar. Ai, gente. Tá ótimo esse papo. Estamos chegando no fim. O que vocês sentem vontade de falar mais alguma coisa aqui nesse podcast, nesse episódio, diante de tanta coisa que a gente conversou? Bom, não, eu acho que nosso assunto foi muito bom, né? A gente conversou coisas super produtivas e agradecer, né? O ano tá chegando ao fim, foi muito bom te conhecer, tá perto assim, e conhecer pessoas novas. Eu acho que isso é uma coisa que ninguém tira da gente, né? São as pessoas com quem a gente se encontra pela vida, apesar de tudo, de toda... Não tem tecnologia, não tem nada que tira esse contato de ser humanos, né? Sim. E é isso. Agradecer você pela oportunidade de estar aqui. Eu também agradeço muito. E foi uma conexão muito bacana, né, a nossa. Foi muito Inclusive, rápida. Tem coisas de bastidores aí. Sempre tem. Nunca deixaria. Ai, você, Rose. Eu vou ficar por depois dos bastidores. Então, eu acho que é super bacana, né? Além das novas conexões que a gente fez, acho que humanos, né, que somos, isso é uma necessidade, além de toda a tecnologia que a gente emprega o tempo inteiro, mas de reencontros, né? Aqui a gente tem uma história para contar. Temos histórias, né? Enfim, e eu acho que é super bacana essa sua explosão nesse novo nicho aí que fez muito sentido. E eu dou uma dica, a hora que a Daiane convidar, venham. Não perca tempo. Eu acho que é muito bacana. A gente acabou já, né, se conectando com outras pessoas aqui dentro. Uma grande parceria desse podcast. Isso, então eu acho que tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Então eu acho que assim, é a mensagem que eu sempre coloco para frente, né? Tentem. E se você tiver, obviamente, visão, você tira, né, grandes possibilidades dentro de uma conexão pequena, de um contato pequeno, enfim, de um momento qualquer, né? Obrigada, foi um prazer te receber, na verdade, nos reconectarmos, né? E conhecer, assim, eu realmente fiquei encantada com todo o conteúdo que você trouxe. Obrigada. O podcast dá vontade de ficar assim. Não. E assim, reconectar, conta a nossa história. A Sâmia foi isso é muito incrível, nós duas estarmos aqui, né, juntas falando sobre arquitetura.
A Sâmia foi minha aluna quando ela tinha 5 anos. Eu era professora de pré-escola em Quirinópolis. No interior. Fui professorinha Mas aí dela. conta pro pessoal que você começou com 12 anos. 16 anos. Nós temos uma diferença de idade de 11 anos, né? E apesar de eu ser uma professora muito precoce, ela tinha 5 anos, foi a primeira turminha de escola, né? Onde ela se ingressou, na realidade, na escola. A gente teve o prazer de participar, né, dessa pré-alfabetização, porque era o segundo período pré-escola, e o maior prazer de nos reencontrarmos depois de tantos anos como colegas, vizinhas de Casa Cor esse ano. Foi mesmo. Foi muito bom. Muito bom. Muito bom. Essas reconexões são incríveis. E você, Giovana? Eu só tenho a agradecer mesmo o convite. Realmente para nós foi muito, muito importante. E eu acho que, assim, eu acredito que esses encontros, eu acho que isso para nós, assim, sempre acrescenta muito. A gente conversou de coisas aqui bem diferentes, assuntos bem diferentes. Eu acho que esses encontros sempre trazem um novo olhar, uma nova visão, novas experiências. E eu acho que, assim, o ArcCast foi isso para nós. Foi desafiador, a gente nunca tinha participado de um podcast, então pra gente foi muito desafiador no podcast. Essa palavra não é minha, é Eleonora. A gente chegou aqui morrendo de medo e de repente fluiu e tá se sentindo em casa. Mas assim, eu acho que foi realmente muito importante e foi muito diferente, assim, foi uma forma diferente de expressar, às vezes as suas perguntas também, assim, o que a gente vai respondendo, passa a questionar coisas que não tinham sido questionadas antes, e acho que, assim, ver também os outros colegas, ver, assim, os outros podcasts foram muito interessantes, as outras histórias, realmente muitas histórias. Então eu acho que foi realmente muito bom. Agradeço, também foi um imenso prazer conhecer todos vocês. Eu me conecto muito, muito fácil, assim, mas com você e com a Michelle foi uma conexão muito rápida, assim, né? Porque nós somos muito acelerados, eu acho. Então foi um prazer conhecer vocês e que essas conexões continuem em 2024. Estou planejando alguns encontros e tal, vamos continuar discutindo. E para você, Arthur? Pra gente, assim, pra Sona, né, em geral, foi fantástico, assim, né, tem que realmente só agradecer mesmo, a palavra é agradecer, porque existe acho que a Sona, a CDC, o antes do cast e depois do cast. Nossa senhora, essa foi uma validação, obrigada. Assim, é porque, na verdade, a Sona continua sendo a mesma, mas assim, a visibilidade que trouxe pra gente, os parceiros que a gente conseguiu fazer, o público que a gente conseguiu alcançar, isso realmente... foi uma forma muito legal da gente levar o nosso trabalho pro grande mercado conhecer. A gente é muito detalhista, faz com muito amor que a gente faz, então quando a gente tem a possibilidade de mostrar isso, né, pra grande tela aí, foi fantástico. Então, só agradecer mesmo e, se possível, continuar com essa parceria há muito tempo, porque foi muito legal. Por mim, já estamos lá. Foi ótimo, assim, eu falo que você acabou de falar dessa visibilidade e tal, e as pessoas enxergam muito, estou falando mais a questão dos lojistas, né? A conversão em vendas é o que conta, né? E muitos negócios surgem a partir do relacionamento. Arrisco dizer 99%, né? Com certeza. Vocês já se conectaram aqui através do ArcCast. Então, fico muito feliz com esse feedback. E continuamos, sim, com certeza. Maravilha. Vem muitos podcasts, né? Vocês gostaram desse formato? Eu adorei. Então a gente vai repetir esse formato. Foi leve, né? Não foi? Coisa boa. Pois é, gente, terminando aqui o 3º episódio dessa temporada especial do ArcCast. Eu tô adorando mexer ali, fazer o papel do advogado do diabo, mas isso eu acho que, igual você falou, né, Giovana, faz pensar, repensar, com o objetivo de encontrar soluções. É só esse o objetivo, encontrar soluções, né? Obrigada e até o próximo, último episódio dessa temporada especial de aniversário. Obrigada.
I just wanna pop, turn around, dance, dance. I just wanna pop, turn around, dance, dance. I just wanna pop, turn around, dance.